Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para ver mais um assunto e hoje nós vamos falar sobre os transistores ou transistores. Alguns chamam de transistores e outras pessoas chamam de transistores. Isso aí depende muito da conotação. O transistor ele vem da língua inglesa e o transistor já é do português brasileiro. Mas o que é esse componente, né? Antes da gente entrar na questão dos transistores, a gente tem que falar um pouco sobre as válvulas. As válvulas, elas antecederam os transistores. E a válvula eletrônica era um componente bastante usado nos anos 30 e 60, tanto em rádios como TVs e outros equipamentos eletrônicos, amplificadores de som. E com o desenvolvimento dos transistores, elas deixaram de ser utilizadas, né? E as válvulas eletrônicas são dispositivos destinados a controlar uma tensão através de um eletrodo, com ganho de amplificação. Esse conceito aqui eu tirei desse site aqui, válvulas transistores, blogspot.com.br. Aí se vocês quiserem dar uma passadinha lá, dar uma olhada, tem mais algumas coisas falando sobre as válvulas, né? Aqui nós podemos ver como eram as válvulas. Muitas pessoas não tiveram contato com o pessoal mais novo, não teve contato com esses equipamentos que utilizavam as válvulas. E as válvulas eram muito parecidas com lâmpadas, né? A gente tinha um invólucro de vidro, tinha vácuo aqui dentro, e aqui dentro nós tínhamos alguns elementos que eram utilizados assim que você ligava o aparelho, esperava a válvula aquecer, era como se fosse uma lâmpada mesmo, para que ela produzisse o efeito de amplificação ou de oscilação desejados. Aqui é basicamente como uma válvula funcionava, né? E funciona, porque as válvulas em alguns equipamentos ainda são utilizadas. Nós tínhamos aqui o filamento, o catodo, que era bem parecido com a lâmpada incandescente. Esse filamento, quando ele se aquecia, ele liberava elétrons para uma placa que a gente chamava de anodo. Que a gente chama de anodo. E no meio existia uma grade. Isso aqui era uma grade que controlava a quantidade de elétrons que sairia daqui do catodo até chegar o anodo, até chegar essa placa aqui, certo? Então, o catodo ele liberava os elétrons, a grade controlava a quantidade de elétrons que chegava até a placa aqui do anodo. E essa amplificação que eu falei era exatamente isso, ou seja, o sinal que entrava aqui, um sinal pequeno, que entrava aqui na grade, era retornado aqui pelo anodo um sinal maior. Por quê? Porque esse sinal menor produzia um resultado de amplificação de saída maior. Isso era um dos efeitos que nós obtínhamos nas válvulas, que é a questão da amplificação. Hoje as válvulas são utilizadas em alguns amplificadores de áudio e outros equipamentos e de alta fidelidade, né? Porque a válvula ela produz uma amplificação, vamos dizer assim, que ela segue de uma forma mais fiel, vamos dizer assim, o sinal de entrada, ou seja, é uma amplificação
com quase nada de ruído na saída. Então as válvulas ainda são muito utilizadas em amplificadores chamados de high-end, de alta fidelidade, né? Aqui a gente pode comparar o tamanho de uma válvula com o tamanho de um transistor. Veja a proporção, né? Esse foi um dos motivos do transistor, vamos dizer assim, com a evolução tecnológica, o transistor ele fez com que a válvula fosse colocada em desuso em muitos equipamentos, na maioria dos equipamentos, vamos dizer assim. Por quê? Porque o transistor ele favorecia uma diminuição do tamanho dos equipamentos eletrônicos. Você antes tinha computadores que ocupavam salas, prédios praticamente inteiros. Hoje você tem computadores que praticamente do tamanho da palma da sua mão. Então, essa miniaturização que a gente chama, essa diminuição de tamanho, foi uma das coisas que tiraram a válvula da sua comercialização. Volto a dizer que em muitos equipamentos a válvula ainda é utilizada, em alguns equipamentos de transmissão, de alta potência e amplificadores de alta fidelidade. Aqui a gente vê de uma maneira bem amplificada 3 tipos de transistores: esse de pequena potência, esse de média potência e esse aqui de alta potência. Depois a gente vai analisar direitinho o que quer dizer essa pequena, média e alta potência. Basicamente é a quantidade de energia que o transistor ele consegue trabalhar, né? É diretamente proporcional à corrente de trabalho dele, de quanto ampere ou miliampere ele é capaz de trabalhar. Enquanto esse aqui trabalha com miliampere, esse aqui já está trabalhando com ampere, ou seja, esse aqui tem uma potência bem maior, por isso necessário um invólucro que dissipe melhor o calor. Esse aqui você vê que não tem, ele é pequenininho. Se a gente olhar o tamanho dele, esse transistor é esse daqui, ele é bem pequenininho. Esse aqui já é um pouco maior e esse aqui já é bem maior. Então o tamanho também indica a capacidade de transferência de calor para o meio ambiente, mas tudo isso a gente vai vendo aos poucos. Eu só quero que nesse primeiro momento a gente tenha um primeiro contato assim com os transistores, né, de onde ele surgiu, a evolução das válvulas, da necessidade de diminuição de tamanho, de menor geração de calor, né, de velocidade de processamento, de chaveamento, que isso tudo a gente vai estudar mais adiante. Então, o transistor foi inventado na década de 50 devido à necessidade de encontrar um substituto para a válvula eletrônica, como nós já vimos. Existem hoje diferentes tipos de transistores, o JFET, o MOSFET, do tipo N, do tipo P, e tem um que é bastante comum, que é o transistor de junção bipolar, ou seja, esse bi quer dizer que são duas junções que o transistor tem. Ele pode ser NPN e o PNP. Esse é o tipo de transistor mais comum que a gente encontra muito aí nos equipamentos eletrônicos, que são esses 3 tipos aqui, certo? Aqui o transistor de junção bipolar, ele pode ser NPN e PNP. E aí, se vocês já assistiram a aula de diodos, vocês vão ver que existe uma junção no diodo PN ou NP, né? O diodo mais ou menos assim,
tem uma setazinha, certo? O símbolo do diodo é esse aqui, aqui é uma junção P e aqui é uma junção N. Se vocês não assistiram, dê uma olhada lá na aula de diodo. E o transistor nada mais é do que um diodo, e aí você coloca mais uma junção, e aí ficam duas junções, uma junção NP, uma junção PN, uma junção PN e uma junção NP, ou seja, você tem, enquanto no diodo você tinha duas junções, no transistor você tem três junções, que pode ser NPN ou, desculpe o desenho que está um pouquinho, ou PNP, certo? Isso um transistor de junção bipolar, como a gente falou aqui, o BJT. O símbolo do NPN é com a seta para fora e do PNP com a seta para dentro. Aqui é o sentido convencional, ou seja, é o sentido das lacunas e não dos elétrons. Se vocês também não sabem o que é lacuna, elétron, se der uma revisada aí que eu já abordei em vídeos anteriores, o que são lacunas, elétrons, junção. E o transistor ele tem três pernas, uma é o coletor, base e emissor. Volto a dizer que é esse tipo de transistor aqui, bipolar, certo? Nós não vamos falar agora sobre os FETs, MOSFETs, isso a gente vai deixar para mais adiante. Vamos nos concentrar agora no transistor de junção, de dupla junção ou de junção bipolar, que é o NPN, tipo NPN ou PNP. Aqui nós vemos o transistor PNP e o transistor NPN. Quando você junta aqui um material dopado tipo P com um material dopado tipo N e outro material tipo P, o que é que ocorre? Ocorre um fenômeno igual que nós vimos lá no diodo, né? Há uma recombinação dos elétrons com as lacunas aqui na junção, tanto no PNP como no NPN. Só que no transistor, o emissor é altamente dopado. O que quer dizer altamente dopado? Altamente dopado quer dizer que no emissor nós temos, no caso do NPN, uma grande quantidade de elétrons. Mais elétrons do que na base e do que no coletor, certo? Aqui nós temos mais lacunas, mais do que na base, mais do que no coletor. Certo? Aqui a gente tem tem um monte de elétrons, porém menos do que no emissor. O que é que acontece com isso aqui? Veja bem, o coletor, por ser menos dopado do que o emissor por ter mais elétrons aqui, a base você conecta, vamos dizer assim, no positivo, o emissor aqui, vamos pegar esse NPN, no negativo, e aqui o coletor no positivo. Aqui você tem um diodo inversamente polarizado, e aqui você tem um diodo diretamente polarizado. O que é que vai acontecer? Os elétrons vão vir por aqui, certo? Como a base aqui está positiva, os elétrons vão enxergar primeiro a base. Só que quando eles chegarem aqui na base, eles vão ver um coletor bem mais positivo.
bem mais positivo. Por quê? Porque ele está ligado no positivo, ele é mais positivo do que a base, certo? E aí uma parte muito pequena vai vir aqui de elétrons para a base e uma parte muito maior vai vir por coletor. Então, o que é que eu quero que vocês observem dessa matemática, dessa física aqui que a gente está explicando? A corrente de coletor, ela vai depender diretamente da corrente da base, no caso do emissor comum. E aí a gente vai estudar o que é emissor comum, base comum, coletor comum depois. Mas o que eu quero que vocês observem é exatamente essa explicação. O emissor, por ser mais dopado, ou seja, aqui no caso do NPN, por ter mais elétrons, ele vai injetar elétrons aqui dentro do transistor. Os elétrons vão observar essa base aqui, que é P, que tem muito mais lacunas, e vão acelerar, vão querer chegar na base o mais rápido possível para fazer aquela combinação que a gente já estudou no diodo. Só que quando chegar aqui na base, o coletor que está ligado no positivo da fonte, depois a gente vai ver que é através de um resistor e tal, mas que está ligado no positivo da fonte e é mais positivo do que a base, vamos botar assim, vai ocasionar o que? Uma pequena corrente vai vir aqui para esse positivozinho pequeno da base, mas uma corrente bem maior vai vir para o coletor. Só que para esse emissor mandar essa corrente para o coletor, precisa que a base esteja devidamente polarizada com o positivo, porque senão não vai passar absolutamente nada. Se a base tiver, vamos imaginar que a base esteja ligada aqui no negativo, o emissor que é negativo não vai mandar nada aqui para a base, porque negativo com negativo se repelem, certo? Agora, se eu boto uma base positiva, aí não, aí vai o emissor vai mandar elétrons. O emissor, quando mandar elétrons, os elétrons quando chegarem aqui vai ver uma base pouquinho positivo, mas vai ver um monte de positivos aqui no coletor, e aí os elétrons vão doidos aqui para o coletor. Isso vai fazer com que haja uma corrente bem maior. Por isso que é a amplificação. Quando você injeta um sinal pequenininho aqui na base, o emissor manda os elétrons para verificar esse sinalzinho pequenininho aqui, e aí, como o coletor está bem positivo, vai sair o que? Um sinal bem maior. Entendeu? É uma explicação simples, apenas para que vocês tenham assim entendam mais ou menos. Aqui a gente tem um transistor PNP, e aí a gente vê o que? Aqui é o coletor, o emissor bem mais dopado e a base, certo? Aqui a gente vê assim os elétrons e o movimento, ou seja, aqui está saindo bem mais, vindo bem mais para cá, vou desenhar aqui para cima, uma corrente bem maior do que uma corrente que está vindo para cá, para a base, certo? Ou seja, a corrente de base, que a gente chama aí de base, é uma corrente pequena, enquanto que a corrente coletor é bem maior. Agora, aquilo que eu falei, a corrente de coletor é dependente da corrente de base. E se a gente dividir a corrente do coletor pela corrente da base, a gente vai ter o que a gente chama de beta, ou seja, o ganho do transistor, beta ou
H, F, E. O ganho do transistor, ou seja, o quanto essa corrente de coletor é maior do que a corrente de base. Aqui a gente vê uma corrente pequena, uma corrente maior, ou seja, a gente tem que ter em mente que a corrente do coletor é dependendo da corrente de base, E aí mais adiante nós vamos ver a questão do corte, da amplificação e da saturação. É importante só frisar que essa situação aqui nós vamos ver somente na zona ativa, que a gente chama de zona de amplificação. É onde o transistor amplifica o sinal, ou seja, que você bota um sinalzinho menor e aqui sai um sinal maior. Um sinalzinho menor e sai um sinal maior, certo? Aqui é um transistor NPN e aqui é um transistor PNP. P para dentro, N para fora. Aí se você lembrar só P para dentro, você já lembra o NPN aqui, que o símbolo é diferente, certo? E aí a gente chegou ao fim dessa primeira explanação sobre a questão dos transistores, mais para vocês conhecerem mesmo. Espero que vocês tenham gostado, dê um joinha se gostaram, para incentivar a gente a fazer mais vídeos, e se inscrevam no canal, né? E outra coisa, pessoal, eu vou começar a colocar um botãozinho, eu vou tentar ver se eu bolo alguma coisa, um botãozinho para doações. Se vocês quiserem doar alguma quantia aí para mim, porque assim, fazer vídeos leva um tempo. Tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Então eu tenho que parar, tenho que pesquisar, tenho que baixar da internet imagens, dar uma olhada em conceitos e tudo mais, para a gente produzir vídeos assim que sejam educativos e tentar passar da melhor maneira possível para vocês. Então conto com a ajuda de vocês aí para doações, se vocês quiserem, fiquem à vontade. E espero que vocês tenham gostado, e um grande abraço, fique com Deus.